Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos assuntos mais falados e às vezes mais temidos da economia, a dívida pública. Vamos desvendar juntos esse tema. Para começar, vamos pensar num verdadeiro quebra-cabeça, um que vai bem no centro da questão da sustentabilidade da dívida. A pergunta parece até estranha, né? Como algo pode crescer sem que se adicione nada novo? Mas a resposta mostra direitinho como funciona a engrenagem das finanças de um país. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o tal do efeito bola de neve. Depois entende a matemática por trás dele, e aí vamos ver como a confiança do mercado e as regras do jogo definem se essa bola de neve vai crescer ou diminuir. Primeiro de tudo, vamos usar uma metáfora que deixa esse assunto bem mais fácil de entender: a da bola de neve. Imagina só uma bolinha de neve lá no topo de uma montanha. Dependendo do tempo, da inclinação, ela pode começar a rolar e virar uma avalanche, ou pode simplesmente derreter. Com a dívida é mais ou menos a mesma coisa. Ok, agora vamos abrir o capô e ver o motor que faz essa bola de neve se mover. Sustentabilidade da dívida não é questão de opinião, não. É pura matemática. E tudo se resume a três letrinhas, três variáveis que são a chave de tudo. A primeira variável, o R, é a taxa de juros real. Pense nela como a força da gravidade puxando a bola de neve montanha abaixo. Quanto mais altos os juros, mais íngreme a descida e mais rápido a dívida cresce, simplesmente acumulando juros sobre os juros que já existiam. Depois vem o G, que é o crescimento da economia. Se a economia cresce, é como se a montanha inteira ficasse maior. Mesmo que a bola de neve aumente um pouquinho, ela se torna proporcionalmente menor em relação ao tamanho da economia. É um alívio. E por último temos o SAS, o superávit primário. Isso é basicamente quando o governo arrecada mais do que gasta, sem contar o pagamento de juros. É como se alguém fosse lá e, de propósito, tirasse um pedaço da bola de neve para tentar frear o crescimento dela. Então, o futuro da dívida depende do equilíbrio entre essas três forças. De um lado, os juros, o R, empurrando a bola de neve para crescer sozinha. Do outro, o crescimento da economia, o G, e o esforço fiscal do governo, o S, trabalhando para diminuir o peso dela. Essa briga constante que vai dizer se a situação está estável ou não. E aqui está o ponto central: a batalha entre o R e o G. Se a taxa de juros é maior que o crescimento da economia, a dívida já tem uma tendência natural de crescer. Aí o governo precisa fazer um esforço, um superávit, só para ficar no 0 a 0. Mas, se o crescimento ganha dos juros, a própria economia já ajuda a aliviar o peso da dívida. Isso dá um belo fôlego fiscal para o governo. Certo, agora que a gente já entendeu a mecânica, a matemática da coisa, vamos para a parte mais humana, a confiança. Porque no fim das contas, dívida é um contrato, e todo contrato se baseia na crença de que ele vai ser cumprido lá na frente. Solvência não é só uma conta que a gente faz no papel, é um jogo de expectativas. Quem empresta dinheiro para o governo, ou seja, o mercado, precisa acreditar que o governo não só pode, mas, mais importante, que ele quer fazer o esforço necessário no futuro para pagar o que deve. Se essa confiança some, a torneira do dinheiro simplesmente fecha. Para deixar isso tudo mais concreto, vamos ver como a dívida é medida na prática, usando o caso do Brasil. Porque, acredite, o jeito que se mede a dívida pode mudar completamente a foto do risco de um país. Existem basicamente duas métricas principais. A primeira é a dívida bruta. Pense nela como o valor total da fatura do cartão. É tudo que o governo deve sem tirar nem pôr. Já a dívida líquida? Bom, aí é como se a gente pegasse essa fatura e descontasse o dinheiro que tem no banco. Ela subtrai os ativos que o governo possui. O número final fica menor, claro, mas como vamos ver, não é ele que tira o sono do mercado. E essa frase explica perfeitamente por que os mercados internacionais olham para a dívida bruta. A lógica é muito simples. No meio de uma crise, de um pânico, pode ser muito difícil ou até impossível vender seus ativos para pagar as contas que estão vencendo. O que importa é o boleto que chegou e não os bens que talvez você não consiga vender a tempo. Tá, então, e se o mercado fica nervoso e, de repente, para de emprestar dinheiro novo? Qual é o plano B? Como o governo garante que as contas vão continuar sendo pagas? É exatamente para isso que serve o chamado colchão de liquidez. É literalmente uma reserva de dinheiro que o Tesouro Nacional deixa guardada em caixa. É uma rede de segurança, um seguro para garantir que os pagamentos dos títulos da dívida vão ser feitos, aconteça o que aconteça lá fora. Normalmente, o objetivo é ter dinheiro em caixa para cobrir todos os vencimentos de dívida dos próximos 3 a 6 meses. Isso compra um tempo valiosíssimo.
Dá tempo para o governo respirar, gerenciar a crise, acalmar o mercado e restaurar a confiança, sem correr o risco de dar um calote por falta de dinheiro em caixa. E agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças. Afinal, o que de fato separa um país com uma dívida sob controle de um país numa trajetória perigosa? Existe uma teoria muito importante do economista Henning Bohm que diz o seguinte: a dívida só é sustentável se a política, se o governo, tiver uma resposta quase automática quando ela começa a subir. Não é sobre uma decisão heróica de um governante, mas sim sobre um comportamento padrão, quase um reflexo condicionado que entra em ação quando o sinal de alerta acende. E como é que isso funciona na prática? É uma sequência bem clara, olha só. A dívida sobe de um lado e a política fiscal responde do outro. O governo, quase que por instinto, tem que apertar o cinto para conseguir gerar mais superávit. Agora, a parte complicada é que apertar o cinto quase sempre quer dizer tomar medidas bem impopulares, né? Tipo, cortar gastos, aumentar impostos. Ninguém gosta disso. Mas é exatamente por isso que essa reação precisa ser quase um reflexo, uma regra do jogo. É essa previsibilidade, mesmo que seja politicamente dolorosa, que serve de âncora para a confiança do mercado no longo prazo. Então, vamos amarrar tudo o que vimos. Primeiro, a dinâmica da dívida é uma queda de braço entre os juros e o crescimento, o famoso R menos G. Segundo, solvência não é só número, é a crença do mercado de que o governo vai agir. Terceiro, na hora de avaliar o risco, o mundo olha para a dívida bruta. Quarto, o colchão de liquidez é o nosso seguro contra pânico de curto prazo. E por último, e talvez o mais importante, estabilidade de verdade, no longo prazo, exige uma reação fiscal que funcione quase no automático. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Com todas essas peças no tabuleiro, juros, crescimento, confiança, regras, onde deveria estar o foco principal para garantir que esse sistema continue de pé e saudável para as próximas gerações? A resposta não é simples, mas pensar sobre ela é fundamental.